O Grande Conflito. Versão original. Ellen White. Capítulo 39. O Tempo de Angústia. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos de teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se acha escrito no livro da vida. Daniel 12:1. Quando a mensagem do terceiro anjo chegar ao seu término, a misericórdia não mais se empenhará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá completado sua obra. Recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. E encontra-se pronto para a hora de provação diante dele. No céu, os anjos se expressam de um lado para o outro. Um anjo que retorna da terra anuncia que sua obra está feita. O teste final foi aplicado ao mundo, e todos os que se provaram fiéis aos seus preceitos divinos receberam o selo de Deus, o selo do Deus vivo. Então Jesus encerra seu ministério intercessório no santuário celeste. Ergue suas mãos e com grande voz diz: está feito. E toda a hoste angélica retira suas coroas quando Cristo faz o anúncio solene: quem é justo faça injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O número de seus súditos foi completado, e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, Daniel 7:27, estão prestes a ser dados aos herdeiros da salvação. E Jesus deve reinar como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando ele deixa o santuário, trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo temível aos judeus, estes devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. A restrição que estivera sobre os ímpios foi removida, e Satanás tem finalmente o controle total sobre os impenitentes. Chega ao seu fim a longanimidade divina. O mundo rejeitou sua misericórdia, desprezou-lhe o amor e pisoteou a lei. Os ímpios ultrapassaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus continuamente resistido foi, afinal, removido. Ao desabrigo da graça divina, eles não têm qualquer proteção contra o maligno. Então, Satanás arrojará os moradores da terra numa grande tribulação final. Aos anjos de Deus cessarem de manter sob controle os ventos destruidores das paixões humanas, todos os elementos da disputa estarão soltos. O mundo inteiro será envolvido numa ruína mais terrível do que a que desabou sobre Jerusalém no passado.
Um só anjo destruiu todos os primogênitos dos egípcios e encheu a terra de lamentações. Quando Davi ofendeu a Deus por levantar um censo do povo, um anjo causou aquela terrível destruição, pela qual seu pecado foi punido. O mesmo poder destrutivo utilizado pelos santos anjos, sob o comando de Deus, está exercido pelos anjos maus quando ele permitir. Há poderes prontos agora, esperando apenas pela permissão divina para espalharem a desolação por toda parte. Aqueles que honram a lei de Deus têm sido acusados de atrair juízo sobre o mundo e serão vistos como a causa dos terríveis convulsões da natureza, das guerras e do derramamento de sangue entre os homens, e tudo quanto está enchendo a terra de desgraças. O poder que assiste à última mensagem de advertência ofereceu aos ímpios. Sua ira se acende contra todos os que receberam a mensagem, e Satanás levantará ainda sua maior intensidade de espírito e ódio e perseguição. Quando a presença de Deus foi finalmente retirada da nação judaica, sacerdotes e povo não o perceberam. A despeito de entrarem sob o controle de Satanás e manipulados pelas mais terríveis e perversas paixões, viam a si mesmos ainda como os escolhidos de Deus. A ministração do templo prosseguia. Os sacrifícios eram oferecidos sobre os poluídos altares e diariamente as bênçãos divinas era invocada sobre um povo culpado do sangue do amado Filho de Deus e perseguidor de seus ministros e apóstolos até a morte. Assim, quando a decisão irrevogável do santuário for pronunciada e o destino do mundo fixado para sempre, os habitantes da terra não terão noção disso. As formas da religião continuarão a ser manifestada por um povo, do qual, por fim, o Espírito de Deus terá sido retirado. E o zelo satânico com que o príncipe do mal os imperirá para o cumprimento de seus malignos desígnios terá semelhança do zelo para com Deus. Como o sábado se tornou o ponto especial de controvérsia por toda a cristandade, as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, e persistente se recusam por parte de uma pequena minoria em se submeter à exigência popular e tornará objeto de execração universal. Alegar-se-á que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da Igreja e lei do Estado não devem ser suportados com indulgência, que é melhor que estes sofram do que nações inteiras sejam lançadas em confusão e ilegalidade. O mesmo argumento foi usado contra Cristo pelos líderes do povo há mais de 1900 anos. Disse o capcioso Caifás: convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. João 11:50. Esse argumento será conclusivo, e um decreto será finalmente baixado contra aqueles que santificam o sábado do quarto mandamento,
denunciando-os como merecedores das mais severas punições e dando ao povo a liberdade para, depois de certo tempo, matá-los. O romanismo do velho mundo e o protestantismo apóstata do novo seguirão conduta similar para com os que honram todos os preceitos divinos. Então o povo de Deus será mergulhado naquelas cenas de aflição e angústia descritas pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e tremor, mas não de paz, porque se têm tornado macilentos todos os rostos. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Jeremias capítulo 30, versículos 5 e 7. A noite de angústia de Jacó, quando ele lutou com oração por livramento das mãos de Esaú. Gênesis 32, de 24 a 30, representa a experiência do povo de Deus no tempo de aflição. Por causa do engano praticado para garantir a bênção do seu pai, destinada originalmente a Esaú, Jacó havia fugido para salvar sua vida, amedrontado pelas ameaças mortais proferidas por seu irmão. Depois de ficar por muitos anos no exílio, saiu por ordem de Deus para voltar ao seu torrão natal, com suas mulheres, filhos e rebanhos. Ao chegar às fronteiras da terra, encheu-se de temor com as novas da aproximação de Esaú, comandando de um grupo de guerreiros, e sem dúvida inclinado a se vingar. A caravana de Jacó, desarmada e indefesa, parecia prestes a cair, vítima da violência e massacre. E o fardo de ansiedade e temor acrescentou-se o peso esmagador da censura própria, pois que fora seu próprio pecado que causara esse perigo. Uma única esperança estava na misericórdia de Deus. Sua defesa única deveria ser a oração. Entretanto, Jacó nada deixa por fazer, tanto quanto esteja ao seu alcance, para reparar a falta cometida e evitar o perigo ameaçador. Assim, deveriam os seguidores de Cristo, à medida que se aproxima o tempo da tribulação, fazer todo o esforço para colocar-se sob a devida luz, a fim de desarmar o preconceito e evitar o perigo que ameaça a liberdade de consciência. Tendo enviado sua família adiante, para que não testemunhassem sua angústia, Jacó ficou para interceder com Deus. Confessa o seu pecado e reconhece com gratidão a misericórdia de Deus para com ele, enquanto que, com profunda humilhação, suplica o cumprimento do concerto feito com seus pais e das promessas a ele feitas na visão noturna de Betel e da terra de seu exílio. A crise de sua vida havia chegado. Tudo está em jogo. Nas trevas e solidão continua ele a orar e se humilhar perante Deus. Subitamente que uma mão é posta sobre o seu ombro. Pensando tratar-se de um inimigo intentando contra sua vida, luta contra o assaltante com todas as energias oriundas do desespero. Ao raiar o dia, o estranho emprega sua força sobre-humana. O seu toque
O robusto homem parece paralisado e se lança chorando e suplicando sobre o pescoço de seu misterioso antagonista. Jacó, agora que estivera lutando com o anjo do concerto, embora incapacitado e sofrendo a mais penetrante dor, não abre mão de seu propósito. Por muito tempo ele havia suportado perplexidade, remorso e angústia por seu pecado. Agora precisava ter a certeza de que está perdoado. O divino visitante faz menção de partir. Jacó, porém, agarra-se a ele implorando uma bênção. O anjo insiste. Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Mas o patriarca exclama. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Que confiança, que firmeza e perseverança são aqui mostrados. Houvesse essa colocação sido uma reivindicação jactanciosa e arrogante, Jacó teria sido instantaneamente destruído. Mas sua certeza era a de quem confessara sua fraqueza e indignidade. Mas ainda confiava na misericórdia do Deus que mantém seu concerto. Lutou com o anjo e prevaleceu. Oséias 12:4. Mediante humilhação, arrependimento e autorrendição, esse mortal, errante e pecador prevaleceu sobre a majestade do céu. Apegara-se tremendamente, mas com firmeza, às promessas de Deus, e o coração do infinito amor não poderia desviar-se dos rogos do pecador. Como comprovação de seu triunfo e encorajamento a outros para lhe imitarem o exemplo, seu nome foi mudado, de um que lhe recordava o pecado para outro que era memória de sua vitória. E o fato de Jacó ter predominado com Deus era uma segurança de que prevaleceria com os homens. Não mais teve receio de enfrentar a ira do irmão, pois o Senhor era sua defesa. Satanás havia usado Jacó perante os anjos de Deus, reivindicando o direito de destruí-lo por causa de seu pecado. Ele havia instigado Esaú para marchar contra ele, e durante a longa noite de luta do patriarca, Satanás esforçou-se por partir e inserir nele o senso de sua culpa, visando a desanimá-lo e desfazer seu apego a Deus. Jacó foi quase arrastado ao desespero, mas ele sabia que sem o auxílio do céu deveria sucumbir. Havia se arrependido sinceramente de seu pecado grande e apelou para a misericórdia de Deus. Não desistiu de seu propósito, antes se apegou firmemente ao anjo e instituiu em sua petição, com ardentes e agonizantes clamores, até que prevaleceu. Do mesmo modo que Satanás incitou a Esaú a marchar contra Jacó, assim instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. E como acusou a Jacó, denunciará o povo de Deus. Ele considera os habitantes do mundo como seus súditos, mas o pequeno grupo que guarda os mandamentos de Deus está resistindo à sua supremacia. Se ele pudesse riscar sua existência da terra, seu triunfo seria completo. Ele vê que os santos anjos os estão guardando e infere que seus pecados foram perdoados, mas não sabe que seus casos foram decididos no santuário celestial.
O arqui-inimigo tem um acurado conhecimento dos pecados, os quais os tentou a cometer, e apresenta essas transgressões diante do Senhor, sob a luz mais extrapolada, dizendo ser esse povo tão merecedor de exclusão do favor do céu, como ele mesmo. Declara que o Senhor não pode com justiça perdoar-lhes os pecados e destruir a ele e seus anjos. Ele os reivindica como sua presa e exige que sejam entregues em suas mãos para os destruir. Enquanto Satanás acusa o povo de Deus em razão de seus pecados, o Senhor lhes permite tentá-los até o máximo. Sua confiança em Deus, fé e firmeza serão rigorosamente provadas. À medida que revêem seu passado, suas esperanças declinam, pois em toda sua vida não podem ver senão muito pouco bem. Estão plenamente conscientes de sua fraqueza e indignidade. Satanás se esforça em aterrorizá-los com o pensamento de que seus casos são sem esperança, que a mancha de sua degradação nunca será removida. Espera destruir de tal maneira sua fé que cedem às suas tentações e se desviam de sua lealdade para com Deus. Ainda que o povo de Deus esteja cercado de inimigos, que se desdobram no intuito de aniquilá-los, todavia a angústia que padecem não é em razão do receio da perseguição por causa da verdade. Temem não terem se arrependido de cada pecado, e que por causa de alguma falta sua não se realize a promessa do Salvador. Eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Apocalipse 3:10. Se pudessem ter a certeza do perdão, não recuariam da tortura ou da morte. Mas, caso fossem indignos e perdessem a vida por causa dos seus defeitos de caráter, o santo nome de Deus seria então menosprezado. De todos os lados ouvem eles as conspirações traiçoeiras e observa a ativa operação da rebelião. Dentro de si mesmos acendem-se um intenso desejo, um ardente anseio de alma, de que essa grande apostasia possa ser detida e a impiedade dos maus tratos chegue ao final. Mas enquanto pleiteiam com Deus para que ponham fim à obra da rebelião, é com um agudo senso de reprovação própria que se compenetram de não ter nenhum poder para resistir à poderosa onda do mal e forçá-la a retroceder. Sentem que se ouve empenhado sempre todas as capacidades no serviço de Cristo, seguindo avante de força em força, as formas de Satanás teriam menos poder de prevalecer contra eles. Afligem suas almas diante de Deus, apontando para o seu arrependimento passado de seus muitos pecados e apelando para a promessa do Salvador. Que se apodere de minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías 27:5. Sua fé não fracassa, por não serem suas orações imediatamente respondidas. Embora sofrendo a mais penetrante ansiedade, profundo terror e consumidora angústia, não cessam suas intercessões. Lançam mão da força de Deus como Jacó se apegara ao anjo, e a linguagem de sua alma é: não te deixarei ir, se não me abençoares.
não houvesse Jacó previamente se arrependido do pecado de obter pela fraude a condição da primogenitura, Deus não teria ouvido sua oração e misericordiosamente preservado-lhe a vida. Assim, no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados, que aparecessem diante deles enquanto torturados pelo temor e a angústia, seriam derrotados. O desespero eliminaria sua fé, e não poderiam ter a confiança de pleitear com Deus por seu livramento. Mas, embora tenham um profundo senso de sua indignidade, não têm erros ocultos para revelar. Seus pecados foram antecipadamente examinados e apagados no juízo, e não lhes podem ser trazidos à memória. Satanás leva muitos a crer que Deus passará por alto sua infidelidade nas pequenas questões da vida. Mas o Senhor demonstra em seu relacionamento com Jacó que de modo algum sancionará ou tolerará o mal. Todos os que se esforçam em excusar ou ocultar seus pecados, permitindo que permaneçam nos livros do céu sem serem confessados e perdoados, serão vencidos por Satanás. Quanto mais elevada sua profissão e mais honrada a posição que ocupam, mais gravoso é seu comportamento diante de Deus e mais certo o triunfo do grande adversário. Aqueles que postergam seu reparo para o dia de Deus não poderão obtê-lo no tempo de angústia ou em qualquer tempo subsequente. O caso de todos esses é sem esperanças. Os professos cristãos que chegam desesperados ao último terrível conflito confessarão desesperadamente os seus pecados com palavras de desesperante angústia, enquanto os ímpios exultam por causa da sua agonia. Essas convicções são do mesmo caráter daquelas de Esaú ou de Judas, daqueles que lamentam o resultado da transgressão, mas não sua culpa. Não sentem verdadeira constrição nem repulsa do mal. Reconhecem seu pecado por temor da punição, mas, como Faraó no passado, retornariam ao seu desafio ao céu, fossem os juízos removidos. A história de Jacó é uma certeza de que Deus não repudiará aqueles que foram enganados, tentados e seduzidos pelo pecado, mas que se envolveram com ele com verdadeiro arrependimento. Enquanto Satanás procura destruir essa classe, Deus enviará seus anjos para confortá-los e protegê-los no tempo de angústia. Os ataques de Satanás são ferozes e determinados. Seus enganos terríveis, mas os olhos do Senhor estão sobre o seu povo, e o seu ouvido lhes ouve os clamores. Sua aflição é grande, as chamas da fornalha parecem prestes a consumi-los, mas o refinador os apresentará como o ouro provado no fogo, o amor de Deus para com seus filhos durante o período de sua mais intensa prova. É tão forte e eterno como nos dias de sua mais ensolarada prosperidade. Mas é necessário a eles serem postos na fornalha de fogo. Sua natureza terrena precisa ser consumida para que a imagem de Cristo possa ser perfeitamente refletida. O período de angústia e aflição que está diante de nós requererá uma fé que possa suportar o cansaço, tardança e fome, uma fé que não desfaleça embora severamente provada. O período de graça é concedido a todos para se prepararem para aquele tempo,
Jacó prevaleceu, porque era perseverante e determinado. Sua vitória é uma evidência do poder da oração importuna. Todos os que se apegarem às promessas de Deus, como ele o fez, e forem zelosos e perseverantes como o patriarca, serão bem-sucedidos como ele. Aqueles que não estão dispostos a negar o eu, a agonizar diante de Deus, a orar longa e ferventemente por sua bênção, não a obterão. Lutar com Deus. Quão poucos sabem o que isso significa. Quão poucos têm se deixado atrair por Deus com constrição de alma, com intensidade de desejo, até que cada faculdade esteja em seu alcance máximo. Quando ondas de desespero que nenhuma linguagem pode expressar atingem o suplicante, quão poucos se apegam com fé inabalável às promessas de Deus. Os que exercem pouca fé agora estão em maior risco de cair sobre o poder dos enganos satânicos e do decreto que compelirá a consciência. E mesmo que resistam à prova, serão lançados em agonia e aflição, mais profundas no tempo de angústia, porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. As lições de fé que negligenciaram serão forçados a aprender sob terrível pressão do desânimo. Precisamos familiarizar-nos com Deus agora, provando suas promessas. Os anjos registram cada ação fervorosa e sincera. Deveríamos antes dispensar as satisfações egoístas do que negligenciar a comunhão com Deus. A mais profunda pobreza e maior abnegação com sua aprovação é melhor do que as riquezas, honras, facilidades e amizades sem ele. Temos de separar tempo para orar. Se permitirmos que nossa mente seja absorvida pelos interesses seculares, o Senhor talvez nos dê um tempo para remover de nós os ídolos de ouro, casas ou terras férteis. Os jovens não seriam seduzidos pelo pecado se recusassem andar por qualquer caminho, salvo aquele em que pudesse rogar a bênção de Deus. Se os mensageiros que levam a última e solene advertência ao mundo orassem rogando a bênção de Deus, não de maneira fria, desinteressada e folgazã, mas ferventemente e com fé, como fez Jacó, descobririam muitos lugares onde poderiam dizer: tenho visto Deus face a face, e minha alma foi salva. Gênesis 32:30. Seriam considerados pelo céu como príncipes, tendo poder para prevalecer com Deus e com os homens. O tempo de angústia como nunca houve está prestes a irromper sobre nós. E necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiados indolentes para obter. Acontece muitas vezes que se imagina ser a angústia maior do que a realidade. Isso não ocorre, entretanto, com relação à crise que está diante de nós. A mais vívida narrativa não pode atingir a magnitude daquela prova. Naquele tempo de prova, toda alma deverá permanecer em pé por si mesma perante Deus. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem na terra, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Ezequiel 14:20. Agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está fazendo expiação por nós, devemos buscar tornar-nos perfeitos em Cristo.
Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a submeter-se à força da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto onde fincar os pés, algum desejo pecaminoso acariciado, por meio do qual as tentações afirmam seu poder. Mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. João 14:30. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que lhe permitisse conseguir a vitória. Ele havia observado os mandamentos de seu Pai, e não havia nele nenhum pecado que Satanás pudesse usar para obter vantagem. Essa é a condição na qual devem ser achados aqueles que irão estar em pé no tempo de angústia. É nesta vida que devemos nos separar do pecado, mediante a fé no sangue expiatório de Cristo. Nosso precioso Salvador nos convida a unirmos a Ele, a ligar nossa fraqueza à sua força, nossa ignorância à sua sabedoria, nossa indignidade aos seus méritos. A providência de Deus é a escola na qual devemos aprender a mansidão e humildade de Jesus. O Senhor está sempre pondo diante de nós, não o caminho que escolheríamos, o qual parece-nos mais fácil e agradável, mas os verdadeiros objetivos da vida. Nossa parte é colaborar com as agências que o céu emprega na obra de conformar nosso caráter ao modelo divino. Ninguém poderá negligenciar ou procrastinar essa obra, sem terrível perigo para sua alma. Em visão, o apóstolo João ouviu uma grande voz no céu, exclamando: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12:12. Apavorantes são as cenas que produzem essa expressão da voz celestial. A ira de Satanás aumenta à medida que o tempo se encurta, e sua obra de engano e destruição atingirá sua culminância no tempo de angústia. Terríveis visões de caráter sobrenatural logo serão reveladas nos céus, como sinais do poder demoníaco operador de milagres. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para prendê-los no engano e persuadi-los a se juntarem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Através desses agentes, tanto imperadores como súditos serão igualmente enganados. Mas se levantarão, pretendendo ser o próprio Cristo e reivindicando o título e a adoração que pertence unicamente ao Redentor do mundo. Operarão maravilhosos milagres de cura, declarando ter revelação do céu, que contrariam o testemunho das Escrituras. Como ato máximo do grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. A Igreja tem por muito tempo professado olhar para o advento do Salvador como a consumação de suas esperanças. Então o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em diferentes partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, de brilho deslumbrante, parecendo-se com a descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. Apocalipse 1, 13-15. A glória que envolve ele não é superada por coisa alguma que os olhos mortais tenham contemplado. Brados de triunfo soam nos ares. Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração a seus pés, enquanto ele ergue as mãos e pronuncia uma bênção sobre eles, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando esteve na terra.
Sua voz é afetuosa e suave, plena de melodia. Em entonações gentis, compassivas, apresenta algumas das mesmas graciosas verdades celestiais que o Salvador pronunciava. Cura as enfermidades do povo e então, em seu suposto caráter de Cristo, diz ter mudado o sábado para o domingo e ordena a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em observar o sétimo dia estão blasfemando em seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos, a eles enviados com luz e verdade. Este é o poderoso e quase irresistível engano, como os samaritanos que foram enganados por Simão o mago. As multidões, desde o menor até o maior, dão ouvidos a essas feitiçarias, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. Atos 8:10. Nota do narrador. A interpretação da mudança do sábado para o domingo é exclusivamente uma interpretação de Ellen White e da Igreja Adventista. Não há nenhum indício bíblico atestando esta interpretação. Fim da nota do narrador. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos desse falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. Sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e de sua imagem. A mesma classe sobre quem a Bíblia declara que a ira de Deus, sem mistura de misericórdia, é derramada. Ademais, porém, não será permitido a Satanás falsificar a maneira do advento de Cristo. O Salvador advertiu seu povo contra o engano nesse ponto e predisse claramente o modo de sua segunda vinda. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais de prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. E eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, de 24 a 27. Essa vinda não tem possibilidade de ser contrafeita. Será universalmente conhecida e testemunhada pelo mundo inteiro. Apenas aqueles que forem diligentes estudantes das Escrituras e que recebem o amor da verdade serão escudados do poderoso engano que torna o mundo cativo. Através do testemunho da Bíblia, eles detectarão o enganador em seu disfarce. A todos virá o tempo de provação. Mediante o peneiramento de tentação serão revelados os cristãos genuínos. Está o povo de Deus agora tão firmemente estabelecido em sua palavra de modo a não ceder às evidências de seus sentidos? Em tal crise, apegar-se-á à Bíblia e à Bíblia só? Satanás tentará, se possível, impedir que obtenham a preparação necessária para subsistir naquele dia. Arranjará as circunstâncias de tal modo que lhes impeça o caminho. Embaraçá-los-á com tesouros terrestres. Fá-los-á levar uma pesada e fatigante carga, a fim de que seu coração se sobrecarregue com os cuidados desta vida e o dia de prova venha sobre eles como um ladrão. Quando o decreto baixado pelos vários dominantes, governadores da cristandade contra os observadores dos mandamentos, remover-lhes a proteção do governo,
abandonando-os nas mãos daqueles que desejam sua destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando nos mais desolados e solitários lugares. Muitos encontrarão refúgio na fortaleza das montanhas. Semelhantes aos cristãos dos vales do Piemonte, farão dos lugares altos da terra seus santuários, agradecendo a Deus pelas fortalezas das rochas. Isaías 33, 16. Mas muitos de todas as nações e de todas as classes elevadas e humildes, ricos e pobres, negros e brancos, serão lançados nas mais injustas e cruéis escravidões. Os amados de Deus passarão dias penosos algemados, confinados pelas grades das prisões, sentenciados à morte e aparentemente deixados a morrer de fome nas escuras e repulsivas masmorras. Nenhum ouvido humano estará aberto para escutar seus lamentos, nenhuma mão humana estará pronta a prestar-lhes ajuda. Esquecer-se-á o Senhor de seu povo nesta hora probante? Esqueceu-se ele do fiel Noé quando os juízos de Deus desabaram sobre o mundo antediluviano? Esqueceu-se ele de Ló quando desceu fogo do céu para consumir as cidades da planície? Esqueceu-se de José, rodeado de idólatras no Egito? Esqueceu-se ele de Elias, quando o juramento de Jezabel o ameaçou com a sorte dos profetas de Baal? Esqueceu-se de Jeremias na escura e lúgubre cova de sua prisão? Esqueceu-se dos 3 dignos hebreus na fornalha ardente? Ou de Daniel na cova dos leões? Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas de minhas mãos te tenho gravado. Isaías 49, versículos 14 a 16. O Senhor dos Exércitos disse: aquele que tocar em vós, toca a menina do seu olho. Zacarias 2:8. Embora os inimigos os lancem nas prisões, as paredes das masmorras não podem impedir a comunicação entre sua alma e Cristo. Aquele que conhece todas as suas fraquezas, que está familiarizado com cada provação, está acima de todos os poderes terrenos. Anjos virão até eles nas celas solitárias, trazendo luz e paz do céu. A prisão será como um palácio, pois os ricos na fé morarão ali, e as paredes sombrias serão iluminadas com a luz celestial, como Paulo e Silas oraram e cantaram louvores à meia-noite nos calabouços de Filipos. Os juízos de Deus visitarão a todos os que procuram oprimir e destruir seu povo. Sua longanimidade para com os ímpios os torna mais atrevidos no pecado, mas sua punição, embora longamente adiada, não é menos certa e terrível por isso. O Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeon, para fazer sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Isaías 28, 21. Para o nosso misericordioso Deus, o ato de castigar é uma ação estranha. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio,
Ezequiel 33:11. O Senhor é misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Todavia, o culpado não tem por inocente. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e o culpado não tem por inocente. Êxodo 34, versículos 6 e 7. Naum, capítulo 1, versículo 3. Mediante terríveis ações de justiça, reivindicará a autoridade de sua lei pisoteada. A severidade da retribuição que espera pelo transgressor pode ser julgada pela relutância do Senhor em executar a justiça. A nação que ele suporta por tão prolongado tempo, a qual não castigará até que ela tenha enchido a medida de sua iniquidade nas contas de Deus, finalmente beberá a taça da ira, sem mistura de misericórdia. Quando Cristo cessar sua intercessão no santuário, será derramada a ira sem misericórdia sobre aqueles que adoram a besta e sua imagem e receberam a sua marca. Apocalipse 14, 9 e 10. As pragas derramadas sobre o Egito quando Deus estava prestes a libertar Israel eram semelhantes em caráter àqueles mais intensos e terríveis juízos que devem cair sobre o mundo, pouco antes do livramento do povo de Deus. Diz o autor do Apocalipse ao descrever essas terríveis calamidades: Fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O mar se tornou em sangue como um morto, e morreu no mar toda alma vivente. E os rios e fontes das águas se tornaram em sangue. Terríveis como são esses flagelos, a justiça de Deus é plenamente vindificada. Declara o anjo de Deus: Justo és tu, Senhor, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Apocalipse 16, versículos 2 a 6. Ao condenarem o povo de Deus à morte, têm eles verdadeiramente incorrido na culpa de seu sangue, como se derramado por suas próprias mãos. De maneira semelhante, Jesus declarou serem os judeus de seu tempo culpados de todo o sangue dos homens santos que havia sido derramado desde os dias de Abel, pois possuíam o mesmo espírito e estavam procurando fazer a mesma obra dos assassinos dos profetas. Na praga que se segue, é dado poder ao sol para que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abraçados com grande calor. Apocalipse 16, 8 e 9. Os profetas assim descrevem a condição da terra naquele tempo terrível. E a terra está de luto porque a colheita do campo pereceu. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. A semente apodreceu debaixo de seus torrões, os celeiros foram assolados. Geme, geme o gado. As manadas de vacas estão confusas porque não têm pasto. Os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Os cânticos do templo serão gritos de dor naquele dia, diz o Senhor Jeová. Muitos serão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora em silêncio. Joel,
capítulo 1, versículos 10 e 12 e versículos 17 a 20. Amós 8, versículo 3. As pragas não são universais. Do contrário, todos os habitantes da terra seriam totalmente consumidos. Contudo, serão os mais terríveis flagelos já conhecidos pelos mortais. Todos os juízos sobre os homens, antes do encerramento do tempo da graça, foram misturados com misericórdia. O sangue intercessório de Cristo tem evitado que o pecador receba a plena medida de sua culpa. Mas no juízo final, a ira é derramada sem mistura de misericórdia. Naquele dia as multidões desejarão o abrigo da misericórdia de Deus, o qual desprezaram durante tanto tempo. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12. O povo de Deus não está livre de sofrimento, mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram carência de alimento, não serão deixados a perecer. O Deus que cuidou de Elias não passará por alto a nenhum de seus abnegados filhos. Aquele que conta os cabelos de sua cabeça cuidará deles. E no tempo de fome serão eles satisfeitos. Enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilências, os anjos ajudarão os justos e suprirão suas necessidades. Para aquele que anda na justiça há a promessa: o seu pão lhe será dado e suas águas serão certas. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Isaías, capítulo 33, versículo 16, capítulo 41, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Os que o temem, contudo, se alegrarão no Senhor, e exultarão no Deus de sua salvação. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor não te molestará de dia, nem a lua de noite. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro. A sua vontade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio. O Altíssimo é a sua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Salmo 121, versículos 5 a 7. Capítulo 91, versículos 3 a 10.
Todavia, aos olhos humanos, parecerá que o povo de Deus logo deve selar seu testemunho com o próprio sangue, assim como aconteceu com os mártires que os precederam. Eles próprios começam a temer que o Senhor os abandonou para caírem em poder de seus inimigos. É um tempo de tremenda agonia. Dia e noite clamam a Deus por livramento. Os ímpios exultam e se ouvem clamores zombeteiros. Onde está agora sua fé? Porque Deus não os livra vocês de nossas mãos se sois realmente seu povo. Mas os santos expectantes se lembram de Jesus morrendo sobre a cruz do Calvário, e os principais dos sacerdotes e príncipe gritando zombeteiramente: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? Se é rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Mateus 27:42. Como Jacó, todos estão lutando com Deus. Seu semblante expressa o conflito interior. A palidez se estampa em cada rosto, todavia, não cessam suas fervorosas intercessões. Pudessem os homens divisar a situação com visão celestial e contemplariam grupos de anjos excelentes em poder, estacionados ao redor daqueles que guardam a palavra da paciência de Cristo. Com afetuosa ternura, os anjos têm testemunhado sua angústia e ouvido suas orações. Eles estão esperando a palavra de seu comandante para arrebatá-los do perigo. Mas precisam esperar ainda um pouco mais. O povo de Deus deve beber o cálice a ser batizado com o batismo. A própria demora, tão angustiante para eles, é a melhor resposta às suas petições. Enquanto se esforçam por esperar confiantemente que o Senhor o opere, são levados a exercitar a fé, esperança e paciência, as quais foram muito pouco empenhadas durante sua experiência religiosa. Contudo, por amor aos eleitos, o tempo de angústia será abreviado, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Lucas, capítulo 18, versículos 7 e 8. O fim acontecerá mais celeremente do que os homens esperam. O trigo será colhido e enfeixado em molhos para o celeiro de Deus. O joio será atado com feixes para os fogos da destruição. As sentinelas celestiais, fiéis ao seu propósito, continuam exercendo sua vigilância, conquanto um decreto geral haja fixado o tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos. Seus inimigos, em alguns casos, procuram antecipar-se ao decreto, e antes do tempo especificado esforçar-se-ão por ceifar-lhes a existência. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardiões das cidades e vilas. Alguns são atacados ao fugirem dessas cidades, mas as espadas erguidas contra eles se despedaçam e caem ao chão, tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sob forma de guerreiros. Em todos os tempos, Deus tem trabalhado através dos santos anjos para socorrer e livrar seu povo. Seres celestiais têm tomado parte ativa nos negócios humanos. Eles têm aparecido trajados de veste tão resplandecente quanto o relâmpago. Têm vindo como homens, como vestimentas de viajantes. Anjos têm aparecido sob forma humana aos servos de Deus. Têm descansado sob os carvalhos ao meio-dia, como se estivessem fatigados. Têm aceitado a hospitalidade nos lares humanos.
têm agido como guias de viajores surpreendidos pela noite. Com suas próprias mãos acenderam os fogos do altar. Também abriram as portas das prisões e libertaram os servos do Senhor. Revestidos de armadura celestial, vieram para remover a pedra do sepulcro onde jazia o Salvador. Na forma de homens, os anjos frequentemente se encontram nas assembleias dos justos e também visitam os ajuntamentos dos ímpios, assim como foram a Sodoma, para fazerem um relatório de suas ações, para determinar se haviam passado os limites da longanimidade de Deus. O Senhor se deleita na misericórdia, e por causa dos poucos que realmente o servem, Ele restringe as calamidades e prolonga a tranquilidade das multidões. Os pecadores contra Deus pouco compreendem que estão em dívida por sua vida, para com os poucos fiéis a quem se deleitam em ridicularizar e oprimir. A despeito de os governantes deste mundo ignorarem o fato, com frequência os anjos têm sido porta-vozes em seus conflitos. Olhos humanos têm nos contemplado, ouvidos humanos têm escutado seus apelos, lábios humanos se têm oposto à sua sugestão e ridicularizado seus conselhos. Mãos humanas têm nos enfrentado com insultos e maus-tratos. Nas câmaras dos concílios e nas cortes de justiça, esses mensageiros celestiais têm mostrado uma profundíssima familiaridade com a história humana. Eles se têm provado mais capazes em pleitear pela causa dos oprimidos do que os mais hábeis e eloquentes defensores. Têm derrotado propósitos e detido males que teriam grandemente retardado a obra de Deus e causado grande sofrimento ao seu povo. Na hora de perigo e angústia, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, 7. Com fervente desejo, o povo de Deus espera pelos sinais de seu rei vindouro. Quando se pergunta aos atalaias sobre os muros, guarda, que houve de noite? A resposta é dada sem hesitação. Vem a manhã e também a noite. Isaías 21, versículos 11 e 12. A luz está fulgindo sobre as nuvens acima dos cumes das montanhas. Logo se revelará sua glória. O sol da justiça está prestes a raiar. A manhã e a noite estão às portas. O alvorecer do dia interminável para os justos e ao cair da noite eterna sobre os ímpios. Enquanto os crentes em luta enviam suas petições perante o Senhor, o véu que os separa do invisível parece quase a afastar-se. Os céus encandecem com o romper do dia eternal, e a melodia de canções angelicais soam aos ouvidos as palavras: mantenham-se firmes em sua fidelidade, a ajuda está vindo. Cristo, o Todo-Poderoso Vencedor, estende a seus fatigados guerreiros a coroa de glória imortal, e sua voz se projeta por entre os portais entreabertos. Eis que eu estou convosco, não temam. Estou familiarizado com todas as suas angústias, suportei seus pesares. Vocês não estão lutando contra inimigos não provados. Combati a batalha em seu favor, e em meu nome vocês são mais que vencedores. O precioso Salvador enviará socorro justamente quando nós mais o necessitarmos. O caminho para o céu acha-se consagrado pelas suas pegadas.
Cada espinho que fere nossos pés feriu os céus. Cada cruz que somos chamados a suportar, ele a levou antes de nós. O Senhor permite que haja conflitos com o propósito de preparar a alma para a paz. O tempo de angústia é terrível, provação para o povo de Deus. É, porém, o tempo de cada verdadeiro crente erguer seus olhos e pela fé contemplar o arco da promessa circundando-o. Voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, que se tornará em feno? E te esqueces do Senhor que te criou, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna. O seu pão não lhe faltará. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que fende o mar e bramem as ondas. O Senhor dos exércitos é seu nome. E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão. Isaías, capítulo 51, versículos 11 a 16. Pelo que agora ouvi isso, ó apressa e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor Jeová e teu Deus, que pleiteará a causa de seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor. Nunca mais dele beberás. Mas poluei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem à tua alma, abaixa-te para que passemos sobre ti. E tu puseste as tuas costas como chão e como caminho aos viajantes. Isaías 51, versículos 21 a 23. Aos olhos de Deus, divisando através dos séculos, fixaram-se na crise que seu povo deve enfrentar quando os poderes terrestres se arregimentarem contra ele. Como o exilado cativo, estarão temerosos da morte pela fome ou pela violência. Mas o santo que dividiu o mar vermelho diante de Israel manifestará seu infinito poder, libertando-o do cativeiro. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Malaquias 3,17. Se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse vertido neste tempo, não seria a exemplo do sangue dos mártires, como a semente lançada a fim de produzir uma colheita para Deus. Sua fidelidade não seria testemunho para convencer outros da verdade, pois que o coração endurecido rechaçou as ondas de misericórdia até não mais poderem retornar. Se os justos fossem agora abandonados para caírem, presa de seus inimigos, seria um triunfo para o príncipe das trevas. Diz o salmista: no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Salmos 27, 5. Cristo ordenou: vai, pois, meu povo,
Entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te por um só momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu santo lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. Isaías 26, versículos 20 e 21. Glorioso será o livramento daqueles que pacientemente esperaram pela sua vinda e cujos nomes estão escritos no livro da vida. Continua no próximo capítulo. Obrigado pela presença. Deixe seu like e compartilhe. Acesse a playlist O Grande Conflito para ter acesso aos capítulos anteriores. Te encontro na próxima gravação. Shalom.